Nós estamos agora nos bastidores, eu não estou vendo na página do Facebook. Ok. Entrando agora. Estamos aqui hoje nos bastidores da nossa apresentação dos Sábados Crescentes. Vamos começar em um segundinho. Todo mundo pronto? Estamos prontos. Estamos prontos? Ok. Prontos. Então, muito boa noite aos nossos web espectadores. Eu sou Mariângela, pesquisadora do Laboratório Nacional de Astrofísica, e em nome do LNA, eu dou as boas-vindas a vocês e ao nosso palestrante de hoje, o professor Dr. Alan Bendazoli Pavan. Boa noite, Alan. Muito obrigada por estar conosco hoje e compartilhar seus conhecimentos conosco. Boa noite, Mariângela. Muito obrigado pelo convite. É uma alegria participar do evento, né, e estar junto com o pessoal aí. Muito obrigado pelo convite. Prazer, tenho certeza que vai ser todo nosso. Pois bem, essa é a terceira edição dos Sábados Crescentes, totalmente virtuais. E o LNA está muito satisfeito com a participação crescente do público nas nossas lives. O LNA é uma unidade de pesquisa do Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovações. Aliás, é o único instituto do MCTI no estado de Minas Gerais. Alan, o tema de hoje me deixou muito curiosa. Você colocou no resumo que vai usar uma espécie de instrumento surpresa. É isso mesmo? Exatamente. Vou mostrar para vocês um update, um melhoramento de um equipamento que apareceu por aí, depois vai ficar mais claro, algum tempo atrás, e eu tive acesso à versão atualizada que eu vou usar aqui para a gente poder conversar essa noite. Opa, nós estamos cada vez mais curiosos, nada como um segredo, né, pessoal? Alan, você também mencionou inteligência artificial. Esse tema está bem na linha de frente de pesquisas hoje em dia, não está? Isso. Hoje, quase tudo que é feito, que envolve grande quantidade de dados, e então a gente tem as mais diversas linhas de pesquisa na astrofísica, na física teórica, física de partículas, e muitos outros na área de mercado, de negócios, né, e até do controle, né, e previsão dos dados da pandemia. Então, tem usado ferramentas de inteligência artificial para conseguir fazer essa análise dessa quantidade absurda de dados. Então, isso tem ganhado cada vez mais atenção e tem sido usado cada vez mais, né, nas mais várias áreas de pesquisa no mundo todo. O pessoal acha que é uma coisa muito distante do dia a dia e, na verdade, não é, né? Não é. Faz parte, como eu disse, ele faz tão parte da nossa vida que ele está na área de negócios, né? Isso é utilizado, inclusive, para depois eu vou comentar sobre isso, inclusive para decidir se você vai ter um plano de saúde ou não. Né? Uau! Até para essas coisas isso é utilizado. Interessante, vamos ver sim. Mudando de assunto, e o cometa Neowise, que está agora nas notícias, está passando aqui no nosso céu, nesses dias aqui, bem mais perto da Terra, dentro da órbita dele. Você chegou a ver esse cometa? Eu só pude ver pela televisão, né, e fotografias de alguns colegas que observam, né, que conseguem, que tem telescópios aqui, então um ou outro conseguiu fotografar, e eu tenho acompanhado pela TV, mas não tenho instrumento para fazer essa e nem acabei nem conseguindo também um tempinho para poder tentar ver a olho nu, né? Então, mas é muito legal Nós tentamos com binóculos, mas eu não tenho visão limpa do horizonte aqui na minha casa, então fazer o quê, né? Muito bem, voltando para a nossa live de hoje, afinal, quem é o professor doutor Alan Bendazoli Pavan? Ele possui graduação pela Universidade Federal de São Carlos
Ele fez o mestrado e o doutorado em física pela Universidade de São Paulo e atualmente ele é professor associado na Universidade Federal de Itajubá, a Unifei. Ele tem experiência na área de física teórica, com ênfase em relatividade e gravitação. Atualmente ele está iniciando pesquisas envolvendo exatamente machine learning, deep learning, aplicadas à física. E nas palavras dele mesmo, desde 2013, tenho sido professor, pesquisador e pai, e compartilho com minha esposa o cuidado de 2 crianças. Como vocês podem ver, nós estamos em muito boas mãos. E então, sem mais delongas, eu passo a nossa palavra para o nosso convidado de hoje, o professor Dr. Alan Bendazoli Pavan. Alan, são todos seus. Muito obrigado, Maria Ângela. Então, eu vou, para a gente iniciar, vou compartilhar aqui a minha apresentação com vocês. Opa, peraí. Só um minutinho. Vamos lá. Deixa eu abrir aqui. E vamos do começo. Bom, então, nessa noite de hoje, o que eu vou conversar com vocês é um pouco dessa brincadeira, né, do Guia do Minerador das Galáxias. Esse título faz referência, né, e vocês vão perceber ao longo de toda a apresentação, referências a um filme bastante interessante, que a gente que gosta desse assunto, né, do espaço, do universo, de astrofísica, conhece, que chama O Guia do Mochileiro das Galáxias. Então é uma brincadeira, ele vai servir de pano de fundo para a gente entender um pouco mais sobre alguns assuntos interessantes. Então vamos lá. Então, deixa eu começar contando como é que a coisa aconteceu. Há um tempo atrás eu participei de um congresso, né, de físicos e afins, onde estava todo esse pessoal aí, né? Alguns são bastante conhecidos, né? A gente estava lá o Einstein, estava o Hawking, estava o Sheldon, né? Estava o Marvin, que é o nosso robô depressivo, e estava eu, bem ali no cantinho, assistindo uma palestra do DeGrasse Tyson, né? E a parte mais interessante desse congresso, na verdade, foi depois, né? Toda vez que a gente vai para um congresso, então tem a parte acadêmica, científica, é bastante importante, a gente adquire uma melhor formação, mas o legal mesmo é saber qual vai ser o brinde daquele evento, né? Então, às vezes a gente ganha uma pastinha com caneta, na maioria das vezes, mas nesse congresso, o brinde foi isso aqui. Esse foi o brinde que a gente ganhou. O brinde esse brinde foi trazido para o Congresso pelo Marvin, que é aquele robozinho que participou e era detentor do Guia do Mochileiro das Galáxias, e ele comentou com a gente o seguinte, ele falou, esse guia agora, ele foi atualizado, e agora ele se chama o Guia do Minerador das Galáxias. Tá? Então, esse aqui é o novo guia, né, que tem resposta para quase tudo, né? Então ele tem uma quantidade absurda de informações. E tem uma vantagem nova agora, que é exatamente esse dispositivo vermelhinho que aparece aí, que é o fone que a gente vai precisar. Ele tinha lá de várias cores, eu recebi um desse aqui, que é pretinho, eu vou precisar dele para usar, porque já vai ficar mais claro. Então, eu vou colocar ele nesse ouvido aqui, então eu consigo ouvir vocês por aqui e falar, e vou usar o meu fone que vem junto com esse equipamento, que é esse Guia do Minerador das Galáxias. Bom, então, quando a gente abre esse guia, vai aparecer uma tela, que é mais ou menos essa, né? E aqui eu tenho um microfone, né? Que capta o que eu digo para ele, o que eu pergunto para ele, tudo que eu pergunto para ele, ele pode me dar uma resposta. Só que ele dá essa informação numa frequência, né, que a gente pode ver aqui, ó,
aqui em cima, uma frequência que não é audível para a gente, por isso que eu preciso desse foninho, tá? Então, a primeira coisa que eu vou fazer é ligar ele, tá? Pronto. Ligando ele, o que vai aparecer? Vai aparecer aqui o sumário de tudo que tem dentro do meu guia. Tem um prefácio, tem o item minerador, mapas, guias, informações inúteis e o principal de todos, o sem pânico. Bom, então, como é que a gente vai como é que a gente vai conduzir a coisa? Eu vou começar a conversar com ele, com o guia, ele vai me respondendo e eu vou falando para vocês o que ele vai me dando de resposta. Tá? Então, a primeira coisa é saber como funciona essa tradução, né? Como é que esse sinal que ele emite, né, é decodificado aqui pelo meu foninho e aí eu posso entender a informação que ele está passando. Então, a primeira coisa é que ele usa, né? Para quem lembra do filme, existe um bichinho, né? Que é o peixe Babel, o Babel Fish, né? Que ele funciona como um tradutor universal. Ele é capaz de traduzir qualquer sinal, né? Qualquer língua numa outra que a gente entenda. No filme, né? No filme ou no livro, mas principalmente no filme para quem viu, tinha o uso desse equipamento, né, desse peixinho como tradutor é meio desagradável, você tem que pôr ele dentro da orelha, e isso, com o passar do tempo, nessa atualização, eles conseguiram fazer uma modernização que eu já vou mostrar. Ele funciona da seguinte forma, né? Aqui eu tenho o sinal que chega nele, ele passa por todo o corpo do peixe e o sinal traduzido sai pela cauda. Então é mais ou menos esse o funcionamento do peixinho. Bom, só que para ter que colocar esse negócio no ouvido ia ficar muito ruim, as pessoas não iam querer usar. Eles conseguiram, nessa versão atualizada, né, versão 2.0, eles conseguiram acoplar o peixinho nesse equipamento. Então é mais ou menos o que eu tenho aqui na minha orelha, um equipamento desse que vai fazer a tradução desse sinal. Tá bem? Então, dito isso, vamos começar a falar do assunto, né, a respeito do que nós vamos falar hoje, que é a mineração, certo? Então, vamos falar sobre mineração. Vamos ver o que o guia do minerador das galáxias tem para dizer para a gente. Bom, não era exatamente isso que eu queria saber, mas vamos tentar entender da onde vem os elementos da natureza, né? Primeiro vamos começar com a mineração básica, né? Então a gente tem a nossa tabela periódica aqui, todos esses elementos, né, foram produzidos, né, foram formados em algum lugar, né? Então a primeira pergunta que a gente quer responder, né, da onde vêm esses elementos da natureza? Hidrogênio, hélio, né, lítio, boro, carbono, oxigênio, da onde veio todos esses elementos? E, bom, a primeira coisa que a gente pode dizer é que eles têm algumas origens. Esse aqui é uma representação da evolução do nosso universo, tá? Então, esse início aqui é o Big Bang, né? O início do nosso universo, e depois ele tem diversas fases que são apresentadas aqui, da expansão do universo. O universo vai se expandindo, né? E a gente tem diversas fases aqui. Então, tem uma fase que a gente chama de radiação cósmica de fundo, tem uma fase que a gente chama de idade das trevas, que não tinha informação luminosa. Depois de um certo tempo, aqui na nossa escala de tempo, né, a gente tem o desenvolvimento de galáxias, planetas, e nós estamos basicamente nessa fatia aqui desse cone, né? E aqui é um momento interessante também que mostra para a gente nesse intervalo de tempo aqui, aonde, né, em que instante de tempo as primeiras estrelas do universo se formaram, né?
400 milhões de anos após o Big Bang, a gente tinha condições para ter a formação das primeiras estrelas. Isso aqui é interessante porque, assim, daquela tabela que eu mostrei, da nossa tabela periódica ali, os elementos leves do tipo hidrogênio, hélio, eles são formados, né, nesse tipo de situação, com o desenvolvimento, com a expansão do universo, né, logo depois do início, né, do universo. Então, houve condições para que prótons, nêutrons, que estavam todos esparramados, começassem a se organizar e a gente tivesse condições para formar os elementos mais leves. Então, aí aparece a formação do hidrogênio, né, do hélio e de alguns outros elementos que também são, assim, são os elementos mais leves. Elementos mais pesados foram surgir depois. Então, vamos ver como é que surgem os elementos mais pesados. Então, a maior parte dos elementos leves foram gerados no Big Bang, após o Big Bang, na verdade, né? E a outra, então, elementos mais pesados são formados, né, como eles aparecem, né, eles vão sendo distribuídos no universo através da evolução estelar. Então, esse aqui é um gráfico que mostra basicamente a evolução de diversos tipos de estrelas, né? Então, aqui é estrelas de massa que vai de 0,08 até 0,45 massas solares. Então, a evolução estelar dela faz com que, como é que funciona a evolução de uma estrela? Você tem, basicamente, você tem uma massa, né, de material, de gás, ele é comprimido pela ação da gravidade, e conforme ele comprime, ele vai tentar espremer, né, átomos, né, de hidrogênio, por exemplo. Ele espreme um átomo de hidrogênio contra o outro, né, e aí a gente tem o que a gente chama de fusão nuclear. Através da fusão nuclear, os átomos de hidrogênio vão ser convertidos em hélio, né? Então, esse processo de fusão nuclear é a ferramenta, né, que existe para formação de elementos um pouco mais pesados. Então, aqui a gente tem vários exemplos. Se a massa é pequena, né, que um fator metade da massa do Sol, né, a gente tem a formação de hidrogênio em hélio e depois vira uma gigante vermelha e depois uma anã branca. Esses são os diversos tipos de estágio final. De acordo com a massa, né, da estrela, eu tenho situações diferentes. Então, essa daqui é uma delas. Quando a massa aumenta um pouco mais, né, de meia massa solar até 8 massas solares, a gente tem uma evolução que é um pouco diferente. Então, eu tenho o hidrogênio sendo convertido em hélio, aí nessa fase de supergigante vermelho, o hélio vai ser convertido em carbono, oxigênio, e aí, né, para esse tipo de massa, eu tenho como resultado uma nebulosa planetária, e depois sobra uma anã branca, né, que é um tipo de estrela que é o resultado final da evolução dessa estrela que esgotou o seu combustível, né, nuclear. Quando ela esgota esse seu combustível, ela ejeta partes dela. Então, é dessa forma que esse tipo de material, né, carbono, oxigênio e outros, vão ser dispersados pelo universo e depois vão estar presentes em planetas e etc. Tá? Se a massa for um pouco maior, aí eu tenho outros tipos de elementos, né? Então, aqui eu tenho o hélio em carbono, oxigênio, aqui eu tenho magnésio, silício, etc., até chegar em ferro, né? Então, para essas massas maiores, quando a estrela chegou no seu limite, ela explode numa supernova, né? E para esse intervalo de massa, de 8 massas solares até 25 massas solares, mais ou menos, a gente tem uma estrela de nêutrons, tá? Como resultado. E para massas maiores, a gente também tem um outro tipo, e depois da explosão supernova, o que aparece é um buraco negro. Então,
Isso aqui são alguns exemplos, né, de como se dá a evolução estelar e como se dá a formação desses elementos, né, que a gente tem na natureza, e como eles são formados. Tá? Bom, e então a resposta para a pergunta é de onde vêm os elementos que a gente minera, vem do espaço. Né? Então a gente tem essa tabela é bastante interessante porque ela mostra o elemento e basicamente da onde ele é formado. Então o hidrogênio basicamente vem de fusões que aconteceram no Big Bang. Né? O hélio a maior parte veio de uma fusão do Big Bang, mas tem uma partezinha que vem de explosão de estrelas massivas e uma parte pequena também de estrelas de baixa massa moribundas. Né? Bom, e aí a gente vai, os outros elementos são formados de outras formas, né? Que nem o berílio, fissão de raio cósmico, né? Então, o raio cósmico atinge um material e ele se quebra formando o berílio, né? E esses que estão aqui em pink, aqui em lilás, né? Fusão de estrelas de nêutron. Então, esses materiais mais pesados, né? Que a gente vê aqui, a prata, por exemplo, o ouro vem de fusão de estrelas de nêutron. Então, aqui dá para a gente ter uma ideia, e explosão de anãs brancas também. Então, ferro, cobalto, níquel, cobre, zinco, tem uma parcela desses materiais que são formados nesse tipo de situação que acontece no espaço. Então, a gente vai desde fusões do Big Bang, até ejeções de massa de estrelas moribundas, explosão de estrelas massivas, né, explosões de anãs brancas, fusão de estrelas de nêutron e fissão de raio cósmico. Tá? E esses aqui embaixo, né, que são instáveis, né, eles são feitos pelo homem. Né? A síntese ele diz aqui, a síntese é humana. Tá? Então, os elementos que formam, né, o nosso planeta e todo o resto, eles são como a gente mostrar aqui para vocês, né? Eles são feitos de poeira de estrelas, né? Então são os restos de estrelas da evolução de uma estrela que são espalhados pelo universo e é assim que funciona. Né? Esse senhor aqui é um grande divulgador para quem não conhece, né? Um grande divulgador sobre divulgador da ciência em si, né? O Carl Sagan, e ele tem uma fala que basicamente diz isso, né, que o nitrogênio no nosso DNA, o cálcio nos nossos dentes, o ferro no nosso sangue e o carbono na nossa torta de maçã foi feito do interior de estrelas que colapsaram. Né? Nós somos feitos, né, o nosso corpo, tudo que a gente consome é feito de poeira de estrelas. Né? Carl Sagan, ele foi o inventor, né? Ele que criou a série Cosmos, que hoje é divulgada, é feita pelo Neil deGrasse Tyson, né? Então ele prestou um papel extremamente importante na divulgação científica nos Estados Unidos e isso auxiliou os Estados Unidos ser o que ele é hoje. Tá? A potência que ele é nessa área espacial e em ciência. Né? Ajudou a despertar o interesse de muita gente em ciência, em astrofísica, em física e etc. Bom, então, tudo isso, a gente está aqui no estado de Minas Gerais, né? Minas Gerais tem é famoso pela mineração, né? A gente tem vários pontos de mineração, de retirada de materiais. Então, boa parte dessa riqueza que está no solo mineiro, né, veio das estrelas. Bom, mas não era exatamente isso que a gente queria saber, né, sobre mineração. A gente quer saber sobre mineração de dados. Então, vamos ver agora o que o guia tem para dizer para a gente sobre mineração de dados. Então, o que é agora
mineração de dados? Então, a mineração de dados consiste na análise de um grande volume de dados em busca de padrões e simetrias. Então, a gente, o importante, né, que aparece nesse conceito de mineração de dados é que agora a gente tem instrumentos e tem capacidade computacional para gerar uma quantidade colossal de dados, né, sobre todas as coisas. Então, a internet, né, a internet e muitas outras áreas, a gente produz uma quantidade tão grande de dados que a gente quase não... se a gente for tentar fazer isso, olhar linha por linha de uma planilha, por exemplo, de dados, a gente não vai conseguir tirar informação nenhuma. Então, a mineração de dados, ela tem a função de buscar padrões, simetrias, informações numa quantidade absurda de dados. Então, quase como ela trabalha como se você tivesse um ímã especial para procurar uma agulha num palheiro, né? Você joga a agulha lá e fala, agora eu preciso achar, então eu tenho uma ferramenta especial que consegue tirar essa agulha de lá. Bom, então, os métodos que a gente tem para fazer esse tipo de análise, né, são variados, mas hoje em dia a gente utiliza-se muito inteligência artificial, né, e aí inteligência artificial tem uma quantidade enorme de possibilidades de maneiras de você usar a inteligência artificial para fazer essa análise de volume de dados. A gente tem o machine learning, que é o aprendizado de máquina, então você programa o computador para aprender certos padrões e buscar certos padrões, né? Quando ele vai ler um conjunto enorme de dados, então ele faz essa leitura para a gente que a gente não teria capacidade de fazer se esses dados estivessem escritos numa folha e a gente tivesse que olhar linha por linha, a gente não ia conseguir tirar informação nenhuma disso. Então, tem o aprendizado de máquina, o aprendizado profundo, que aí envolve algo que eu vou comentar um pouquinho agora mais para frente, e basicamente a gente usa estatística, né? Então, a gente com esse volume enorme de dados que a gente tem, a gente não vai estar interessado tão somente na informação pontual, mas no conjunto como um todo. Então, a gente usa estatística para fazer essa análise. Bom, e como é que funciona o processo de mineração de dados? Então, primeiro a gente faz uma seleção dos dados que a gente tem interesse. Então, por exemplo, eu vou dar alguns exemplos, você tem um catálogo de galáxias e você quer tirar alguma informação que nesse catálogo ele te dá a galáxia e uma série de propriedades de cada galáxia, quais são as estrelas, etc. Então, você tem que escolher primeiro que tipo de dado você quer analisar. Depois a gente faz um pré-processamento, então muitas vezes esses dados têm que ser transformados em números. Por exemplo, se eu pegar uma inteligência artificial que é utilizada para fazer reconhecimento facial, né? Você tem lá a lista dos procurados, né? Então você tem uma câmera que fica filmando as pessoas, então ela tem que comparar a imagem que ela registrou agora com um banco de imagens que ela tem. Bom, o computador não entende imagem, ele entende números, então eu tenho que transformar a imagem que eu tenho no meu banco de dados e a imagem que eu acabei de obter, né, em números, e aí fazer um trabalho com esses números, aí eu consigo fazer uma comparação e ver se aquela imagem que eu acabei de obter é de alguém que está no catálogo, por exemplo. Então, depois eu vou explicar um pouquinho melhor, mas existe um pré-processamento a ser feito desses dados, tá? A gente não, geralmente tem que converter os dados em números, tá? Bom, aí tem a mineração mesmo, que aí são métodos que existem para escolher o tipo de dado para te ajudar a encontrar o tipo de dado que você quer, e por fim, a gente precisa fazer uma validação desses resultados, porque aí você vai treinar o computador para fazer uma coisa, e depois você precisa saber, né, aí o computador tem que fazer uma prova, né, basicamente, ele tem que ser avaliado, olha,
faça isso para mim. E aí, a hora que ele te dá o resultado, eu preciso comparar aqui com o meu gabarito para ver se ele deu a resposta correta. Então, vamos ver como é que funciona um pouquinho disso. Tá? Então, o pré-processamento, ele basicamente está relacionado com essa transformação, como eu comentei. Então, se eu pegar uma imagem, né, essa imagem aqui é do Pensador Profundo, lá, né? Se alguém lembra do Guia do Mochileiro das Galáxias, esse aqui é uma imagem do Pensador Profundo que dá a resposta sobre a origem da vida, do universo e tudo mais, a pergunta fundamental. Se eu tiver uma imagem dessa, né, o computador ele não entende esse tipo de informação do jeito que está aqui, né? Cores, braços, pessoas, um objeto, um pedaço de uma montanha. Ele não entende nada disso. O que eu preciso fazer para que ele faça qualquer trabalho em cima dessa imagem é converter essa imagem em uma tabela, por exemplo, de números, que é o que a gente costuma fazer, uma matriz de números, né? Uma tabela onde cada ponto aqui ele vai ter um valor. Então, o primeiro pontinho aqui de cima eu vou chamar de 1, o segundo eu vou chamar de 0, e assim vai, tá? Então, só voltar um minutinho. Aqui. Então, basicamente, o pré-processamento, né, ele trata o dado que eu quero. Então, por exemplo, imagem é um bom exemplo. Então, o computador não trabalha com imagem, ele trabalha com número. Então, eu preciso converter essa imagem de uma maneira eficiente em um conjunto de números que depois eu vou usar para poder obter a informação que eu quero. Tá? Bom, depois, então, do pré-processamento, vem a mineração propriamente dita, que é eu vou buscar nesses dados tratados, né, a informação que eu desejo. Então, existem diversos tipos de algoritmos, né, de programas, né, que ele faz com que a gente retire informações dos dados que a gente tem, e ele faz uma série de... Aqui são alguns tipos de algoritmos e para que eles servem. Então, por exemplo, você tem algoritmos para detecção de anomalias. Então, vamos supor que eu tenho lá a telemetria de um carro de Fórmula 1. Né? Então, eu tenho uma quantidade enorme de dados de pressão, temperatura, velocidade, aceleração, etc. E eu construo um algoritmo que vai me dizer o seguinte: ele vai buscar ali na quantidade enorme de dados anomalias, por exemplo, um ponto, uma condição de ruptura de uma barra de direção que faria o carro sofrer um acidente. Então, esse programa ele vasculha lá dentro dessa quantidade enorme de dados alguma coisa que foge muito dos padrões ou que está indicando que vai haver alguma fuga dos padrões. Né? Então, isso é um exemplo do que a gente chama de algoritmo para detecção de anomalias. Tá? Isso aqui também é utilizado, por exemplo, você tem um sinal, né, um eletrocardiograma, alguma coisa, e tem ali junto do sinal que está chegando, tem um indício de que você pode ter algum problema, né, do coração, por exemplo. Então, esse algoritmo acha num sinal fraco, vamos dizer assim, detecta uma anomalia que um olho se você tivesse que fazer isso olhando simplesmente o eletrocardiograma, você não conseguiria. Tá? Também tem algoritmos de aprendizado de regras de associação. Então, isso aqui basicamente você tem uma quantidade de dados e você consegue tirar dali regras de relações entre quantidades, tá? Por exemplo, ou de relações entre informações. Tá? Isso é um tipo de coisa que é usado, por exemplo, em supermercado. Você faz uma análise dos dados da pessoa quando compra um determinado produto, compra um outro. Né? Então, isso permite que você entenda o comportamento de consumo de um grupo de pessoas, e aí você, por exemplo, coloca esses dois produtos próximos para que a pessoa realmente continue fazendo esse tipo de coisa, né? A pessoa compra refrigerante e salgadinho, por exemplo. Então, se você percebe que há uma tendência de que as duas coisas são sempre levadas
né, compradas aos pares, você pode usar um programa desse para aprender a fazer esse tipo de coisa e usar isso para ter uma certa inteligência de negócio. Tem algoritmos de aglomeração, então você junta informações em, 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 em determinadas categorias, né? Então, você pega uma quantidade enorme de dados e você consegue identificar padrões. Por exemplo, na pandemia agora, a gente tem uma quantidade de informação enorme sobre quem que é a população de risco, mas e volta e meia a gente está vendo que a gente vai tendo melhoramentos nesse sentido de entender melhor que existem certos fatores que tornam, por exemplo, os problemas com o Covid muito mais intensos, né? Alguns fatores de risco, né? Que tornam, que potencializam, né? O Covid. Então, você tem ferramentas também que conseguem pegar de uma quantidade enorme de informações e separar em aglomerados, porque aquilo te dá uma informação diferente. Classificação, né, tem um exemplo bastante padrão de inteligência artificial na questão de classificação. Você tem um conjunto de fotos e aí você quer separar, você tem fotos de cachorros e gatos, aí você quer separar isso, né, classificar essa foto é de um cachorro ou é de um gato, né? Então a máquina aprende a quando você apresenta para ela uma fotografia, ela diz se aquilo é um cachorro, se é um gato, se é um papagaio. Então, ela classifica, né, aquela informação. Regressão é quando você tem um conjunto de dados e aí você consegue extrair um modelo, um ajuste, uma espécie de modelo para representar aqueles dados, né? Então, a gente faz bastante isso em física, né? Toda vez que a gente tem um dado experimental, a gente quer fazer a gente faz uma espécie de regressão, a gente tenta ver se o modelo que a gente está propondo ajusta bem, né? Ele satisfaz bem os dados que a gente obtém, e aí a gente tem uma espécie de validação de que aquele nosso modelo descreve de maneira razoável, né, com alguma precisão, aquele fenômeno físico que está acontecendo. E redução de representação, que aqui basicamente são ferramentas para representar uma informação de uma outra forma e tirar outras informações disso. Bom, como é que funciona então e como é que funciona a validação dos resultados? Então, a gente faz um pré-tratamento da informação, né? Às vezes a gente está trabalhando com um conjunto de imagens ou um conjunto de textos. Então, assim, isso funciona não só para dados físicos, né, matemáticos, mas funcionam também para uma série de coisas. Então, a gente faz esse pré-tratamento, escolhe a ferramenta, o método que vai me dar a informação, né, que eu vou extrair, que eu vou minerar o dado que me interessa, né, e depois eu tenho que fazer a validação disso, né? Então, quando eu tenho eu preciso treinar esse meu algoritmo, então eu vou ter um conjunto de treinamento, então eu vou ensinar ele, né, assim, eu vou apresentar um conjunto de fotografias, por exemplo, no exemplo lá dos gatos e cachorros, um conjunto de fotografias de gatos, e dizer para ele que aquilo são gatos, um conjunto de fotografias que são cachorros, e dizer que são cachorros, vai ser o meu conjunto de treinamento, mas eu preciso ainda ter um outro conjunto que o computador não teve acesso, que vai ser o meu conjunto de validação ou teste, que aí eu vou, depois de treinar com esse primeiro conjunto, aí eu vou colocar esse novo e ver se ele consegue acertar que o gato é gato e o cachorro é o cachorro. Um problema que pode acontecer aqui, que a gente chama de overfitting, né, é você treinar demais o seu computador para fazer uma determinada atividade, e aí ele fica tão treinado para fazer aquilo que ele não consegue fazer outra coisa. Como é que a gente pode explicitar isso? Vamos supor, você dá um monte de fotos de gato, que é só a cara do gato, né? E você treina ele com isso. Então, ele identifica que, tendo aquelas características, tendo orelha, tendo bigode, tendo olho, nariz, aquilo é um gato, né? Orelha pontuda e tal.
Mas se você apresentar para ele uma foto de um gato que está, né, que tá correndo de lateral, onde aparece a cabeça, as patas, a cauda, ele está tão treinado em reconhecer só a cabeça do gato que ele não vai dizer que aquilo é um gato, porque ele não foi treinado para entender que um gato tem patas, tem um corpo, tem uma cauda e etc. Então, o overfitting é quando você treina demais, né? Então, você treina exaustivamente aquele teu algoritmo para fazer uma coisa e ele não consegue, ele perde a capacidade dele de generalização, que essa é a grande vantagem que o ser humano tem, né? A gente aprende algumas coisas e depois a gente começa a generalizar, né? Então, se você vê só a fotografia de um gato, né, só o rosto, a cara do gato, você entende que aquilo é um gato, mas se você vê o corpo dele, você também entende que é um gato. Se você vê só um pedaço dele, né, o gato se escondendo atrás da porta, então só a cauda e as patinhas, você vai dizer, olha, aquilo provavelmente é um gato, porque você, mesmo se tiver metade da informação ali, você generaliza. E ensinar isso para o computador um negócio, não é um negócio muito simples. Por isso que a gente precisa treinar, mas não pode dar o overfit. Bom, aí a gente tem que separar esse conjunto de dados em 3 partes, né? Eu vou dar um exemplo para a gente entender. Então, basicamente, a gente tem três etapas que, esse aqui é o exemplo, por exemplo, isso é uma rede neural que a gente chama. Então, eu coloco informações aqui, né? Essa informação é traduzida em números, e esses números são passados para essa próxima camada, e depois para essa próxima camada, para essa, até chegar aqui no final. O final é a informação que eu desejo. Então, esse exemplo aqui é um exemplo relativamente simples, que diz o seguinte, sobre planos de saúde. Então, eu vou usar uma rede neural para poder prever se a pessoa que está querendo contratar o plano de saúde vai usar o plano de saúde no primeiro ano de contratação. Tá? Então, como é que eu faço isso? Eu pego aqui, coloco aqui na entrada, né, todos os dados assim, a pessoa é fumante ou não é fumante, mora em São Paulo ou não mora em São Paulo, né, é homem ou mulher, coloco um conjunto de informações, né, e faço o seguinte, então, essa rede, que a gente chama de rede neural aqui, artificial, né, ela é uma estrutura matemática onde eu dou números aqui na entrada, esses números passam para essa camada, e aí eles sofrem uma operação matemática, depois eles passam para a próxima, para a próxima, para a próxima, até me dar aqui no final um número que me diz qual é quantos por cento de chance você tem de usar o teu plano de saúde ou não. Então, dentro das bolinhas aqui, por exemplo, você imagina que eu preciso ter um conjunto de outros números que toda vez que eu coloco as minhas informações aqui, eu vou dizer assim, eu morei em São Paulo, eu sou fumante, que mais? Já tive problema, sou sedentário, eu vou alimentando aqui, então eu tenho um banco de dados com todas essas informações. Aquele questionário que a gente preenche para contratar um plano de saúde é basicamente para isso, para fazer a análise do seu perfil do risco de o quanto você vai usar ou não o plano de saúde. Aí eu pego esse meu banco de dados, que tem informação de muitas pessoas, né, e ele diz o seguinte, então eu coloco essa informação aqui e ponho aqui na saída, esse é o treinamento. Como é que eu treino? Eu digo assim, o Alan tem essas características e ele não usou o plano de saúde. Então, eu coloco aqui, e isso faz um ajuste dos números dentro daqui dos neurônios artificiais, que a gente chama. Depois que eu passo vários arquivos de informação, né, eu tenho um número médio aqui que serve para dizer quais são as características que faz com que você use ou não o plano de saúde. Então, essa é a fase de treinamento da rede. Treinei a rede, agora eu tenho os pontos aqui, eu tenho os números que estão aqui dentro que vão, toda vez que eu colocar uma informação nova aqui dentro, eles vão ser processados aqui e vai me dar uma informação aqui no final. Eu preciso de um arquivo, né, um banco de dados que me ajude a validar essa rede, então aí eu coloco uma informação aqui, sabendo qual é o resultado que tem que dar aqui e comparo. Se ele me deu um resultado com pouco erro, significa que eu treinei bem a minha rede.
Depois que eu treinei e validei, aí eu posso usar ela para fazer a previsão. Então, uma nova pessoa vai contratar, pretende contratar o plano de saúde? Pretende. Então, eu coloco as informações dela todas aqui, elas vão sendo processadas camada por camada, e no final vai dar um número, por exemplo, 0,8. 0,8 diz para mim que essa pessoa deve usar o plano de saúde no primeiro ano com 80% de chance. Então, eu tenho 80% de chance dessa pessoa usar esse plano de saúde. Então, eu já sei que se ela está contratando agora, ela certamente vai usar o plano. Então, essa é uma informação importante, né, para uma série de coisas. Inclusive, isso é utilizado para atribuir valor ao plano. Então, a gente paga mais caro, muitas vezes, porque por causa desse perfil, por exemplo. Não por causa do perfil, mas é feito um estudo dos perfis possíveis, né? Então, os preços são também, digamos assim, são colocados usando isso, porque a operadora do plano de saúde tem que saber, tem que ter uma estimativa de quantas pessoas devem usar o plano. As pessoas mais jovens tendem a usar menos, as pessoas que têm mais idade tendem a usar mais, então eu preciso fazer um equilíbrio disso. Então, isso aqui é um exemplo da utilização de redes neurais, né, que é um exemplo, tipo uma maneira de trabalhar com inteligência artificial, por exemplo, para tratar um problema desse de plano de saúde, prever se a pessoa vai usar ou não o plano de saúde. Tá? Bom, aí também tem aquilo que a gente chama de Big Data, né? Então, Big Data, hoje a gente já tem muita, assim, as nomenclaturas vão mudando a toda hora, tem Big Data, Data Lake, que é um lago de dados, então você tem, você precisa armazenar esse volume gigantesco de dados e você tem situações em que geram um volume enorme de dados. Por exemplo, se você quer extrair informações da internet, por exemplo, então eu quero extrair informação, usar a inteligência artificial para extrair informação, por exemplo, do Twitter. Então, eu preciso mapear uma quantidade enorme de twitters que são produzidos por segundo, e tirar padrões, né? E tem empresas que fazem esse tipo de coisa, do Twitter, do Facebook, de diversas outras redes sociais, para tentar traçar perfis, né, de consumidor, perfil de eleitores, perfil assim, eles conseguem conhecer muito da nossa vida, porque hoje boa parte da nossa vida são dados que estão navegando por aí na internet. Então, eles conseguem entender um pouco de como funciona a nossa dinâmica, o que a gente gosta, o que a gente não gosta, né? E então o Big Data é essa característica desse volume gigantesco de dados. Esse exemplo que eu dei é um exemplo de Big Data. Tá? Bom, e aí, agora, a gente falou de mineração de dados, então vamos falar um pouquinho de mineração de dados na astrofísica. Tá? Então vamos ver como é que isso aparece na astrofísica. Bom, primeiro eu queria falar do telescópio Hubble, que acho que muitas pessoas já devem ter ouvido falar. O Hubble está aí trabalhando, não sei se ele ainda está ativo, mas ele já produziu uma quantidade enorme de ciência. Esse aqui são, por exemplo, uma fotografia dele no espaço, no telescópio espacial. E essas são imagens que a gente começou a conhecer um pouco mais do universo com as fotografias do Hubble, né? Então são galáxias. O que eu queria, e o Hubble gerou uma quantidade enorme de dados, né? Então o que eu queria mostrar é essa imagem aqui, né? Então essa imagem ela foi produzida recentemente. Ele é uma colagem, né, de aproximadamente 7.500 fotos feitas pelo Hubble em 16 anos, e nessa imagem, na verdade isso aqui é um recorte, ainda tem uma imagem um pouco maior, mas ela é meio deformada, então tem uns pedaços que não tinha informação, então eu peguei esse zoom aqui dela. Então
aqui tem aproximadamente 250 mil galáxias, mas a imagem original tem 265 mil. Então, cada pontinho desse aqui é uma galáxia, tá, do nosso universo. E essa composição de imagens foi feita com informação. Então, aqui a gente tem galáxias que são do espaço profundo, né? Então, é uma imagem de algo que vem, essa luz, ela partiu lá do início, não do início do universo, mas um pouco tempo depois, né? Quando começou a formação das galáxias. Então, ela é de um tempo muito atrás. E tem galáxias que estão mais aqui, vamos dizer assim, mais recentes. Então, isso aqui é basicamente um retrato um pedaço grande do nosso universo, com todas as galáxias não todas, mas enfim, com uma quantidade enorme dessa de galáxias que existe. Então, cada pontinho desse aqui, essa imagem, ela tem, aqui não dá para fazer isso, mas ela tem muita qualidade, então a gente pode dar um zoom nela e ela pode ser usada para fazer ciência. Então, isso aqui é um dos primeiros exemplos da quantidade enorme de dado que eu posso ter, por exemplo, nessa imagem, né? Então, se eu quiser trabalhar, quero extrair informação dessa galáxia aqui, então eu tenho que pegar esse aglomerado de galáxias imensos aqui, imenso, né? E extrair e lá buscar, assim, nessa galáxia aqui, por exemplo, né? Nessa aqui eu quero a informação da quantidade de hidrogênio que tem nesse lugar. Então, assim, eu preciso primeiro eu preciso achar ela, depois eu preciso ampliar essa informação, filtrar. Então, é um conjunto grande aqui dá para ver um pouquinho melhor, né? Então, eu tenho um conjunto grande de processos, então é um conjunto grande de informações que eu preciso saber selecionar. Tá? Então, essa isso aqui é mais recente, essa montagem. Depois, eu queria mostrar o Kepler, né? O Kepler é uma sonda espacial que se dedicou, né, à detecção de exoplanetas, né, de planetas que orbitam estrelas que estão fora do sistema, assim, são planetas que estão fora do sistema solar. Então, e esse projeto é bastante especial porque a intenção é buscar planetas, se tem planetas que são grandes, do tamanho de Júpiter, né? E tem que a gente chama de Hot Júpiter, mas a ideia é que a gente possa detectar planetas que sejam do tamanho da Terra, que possa futuramente que possa ter por exemplo, algum tipo de vida nesses planetas, se ele tiver mais ou menos as características que a gente tem, uma estrela que tenha mais ou menos uma mesma temperatura, esteja em uma determinada região, que é a região que é um intervalo lá que existem condições propícias para a vida. Então, esse projeto foi um projeto bastante importante e ele faz a detecção, né, ele usa, né, a maneira como ele trabalha para detectar um planeta numa estrela, como o planeta não emite luz, ele usa essa técnica, né? A gente ele vai medindo a luz de uma estrela, de repente a luz diminui e depois volta a aumentar, que basicamente indica que tem um trânsito, né? Tem um planeta passando na frente dessa estrela. Existe aqui, eu vou clicar aqui para fazer uma. Bom, depois eu deixo a simulação. Existe uma simulação que mostra a quantidade de planetas que o Kepler, né, tinha detectado até aquela ocasião e comparado, assim, colocado próximo do sistema solar. Depois eu mostro essa simulação no final, só para não atrapalhar aqui a apresentação. Mas, e aí a gente vê a quantidade enorme de planetas que o Kepler detectou, desses exoplanetas. Então, isso também você tem que tirar. Então, aqui, por exemplo, você tem informação, um conjunto grande de informação, você tem que fazer todo um tratamento de dados para tirar um monte de informação que você não deseja, para sobrar somente essa daqui, que é a luz da estrela, e para pegar essa queda aqui, ó, é uma diminuição muito pequena, porque você tem um objeto pequeno comparado com o objeto central, né?
passando na frente dele, então eu tenho uma redução muito pequena aqui no brilho, então é difícil, não é simples você fazer essa detecção. Agora eu vou dar outros exemplos que também utilizam dessa questão de usar uma quantidade, que vão produzir uma quantidade absurda de informação, que é esse LSST, que é o The Large Synoptic Server Telescope, que é o maior telescópio que está sendo construído, né? Ele está em construção no Chile. Ele tem a intenção de mapear o céu visível em apenas algumas noites, e é um projeto de 10 anos. Então, esse telescópio, ele gera 15 terabytes de dados por noite. Então, cada noite que ele fica aberto, né, observando o céu, ele gera 15 HDs daqueles que a gente tem para guardar informação que não... ou guardar fotografia, ou uma série de coisas. Ele gera 15 HDs daquele por noite. E a expectativa é que durante o projeto, né, que é um projeto de 10 anos de atividade, ele gere 100 petabytes. Né? 1 petabyte é 1000 teras. Então, 100 petabytes de dados. Isso é um volume absurdo de dados. Então, a gente vai ter quase que qualquer informação que a gente queira que possa ser obtida usando um telescópio aqui na Terra. Então, a questão toda não é obter essa informação, a questão é encontrar a informação que você deseja lá, né? E aí, então, essa equipe, né, eles têm isso aqui é só para mostrar, eles têm até a maneira de armazenar esses dados vai ter que ser diferente. Eles vão usar uma coisa parecida com esse Data Mining Sphere aqui, que é a maneira de armazenar os dados, né? Eles vão usar uma coisa que basicamente segue essa ideia de, se eu preciso encontrar uma informação uma informação na minha matriz lá de dados, eu tenho que dispor ela de uma determinada maneira que isso seja fácil. Então, eles vão usar uma técnica aqui, que é essa, né, de dividir a informação como se fosse numa esfera particionada, né, e aí você vai caminhando vizinhos. Então, assim, se eu quiser a informação que está do lado de cá, né, num outro tipo de modelo eu teria que desempilhar um monte de coisa até achar, então demoraria muito. Aqui ele vai caminhando e buscando, usando uma maneira mais rápida de buscar essa informação. Então isso é uma coisa, um avanço que está sendo desenvolvido, né, nesse sentido de como armazenar informação e como buscar informação para esse telescópio, porque ele vai gerar essa quantidade absurda de dados. Então, até como armazenar isso vai ficando difícil, e a gente precisa desenvolver tecnologia para isso. Muitas das tecnologias que a gente conhece hoje, né, foram desenvolvidas, por exemplo, para resolver problemas de astrofísica, né, o CCD, né, a câmera do celular que a gente tem hoje, o equipamentozinho ali, ele foi desenvolvido para tirar fotografias de astrofísica. Depois isso foi incorporado em outros equipamentos, a tecnologia, né? Então, é por isso que é tão importante haver um investimento nesse tipo de pesquisa, né, de trabalho, porque ele gera uma quantidade enorme de tecnologia, de engenharia nova, né, de engenharia de computação, de engenharia mecânica, de engenharia elétrica, eletrônica e tudo mais. Então, assim, tem um conjunto enorme de desenvolvimentos que surgiram por causa das necessidades dos astrofísicos terem maior qualidade, por exemplo, na informação que era necessária para fazer os estudos deles. E, bom, última informação que eu vou mostrar aqui, né, é o Event Horizon Telescope, né, que essa aqui é a fotografia, né, do buraco negro, né, supermassivo na galáxia Messier 87. Então, para produzir essa imagem, que muitos não ficaram nem impressionados, né, mas para quem trabalha na área sabe o quão difícil é produzir uma imagem dessa, né. Então,
esse telescópio, né, para a gente ter uma ideia, para produzir essa imagem, a gente precisou montar isso aqui, cada pontinho desse aqui no mapa é um radiotelescópio. Então, para ter uma imagem daquele tipo, a gente precisaria construir um radiotelescópio do tamanho da Terra. Como a gente não tem condições de fazer isso, o que foi feito foi montar um sistema, né, que conectou diversos radiotelescópios espalhados pelo globo, de modo que quando a gente juntasse a informação de todos esses radiotelescópios, a gente conseguiria montar uma imagem única, né, que é aquela imagem que foi mostrada. Então, é como se eu tivesse uma câmera fotográfica em cada um desses pontos, e cada um desses pontos tirasse a fotografia de um pedaço, né, de uma região, e depois a gente juntasse esses pedaços e montasse um mosaico que deveria se encaixar de maneira perfeita para montar essa imagem. Então, foi uma tarefa dificílima que gerou, né, uma quantidade 5 petabytes de dados, e esses dados foram todos analisados e desenvolvidos, né, e elaborados para formar aquela fotografia. Aí foi veiculado aqui, né, essa daqui é a Kate Bowman, que desenvolveu o algoritmo de análise de dados. Então, essas maletinhas aqui, né, são os HDs com os dados, né, para formar a fotografia. Se a gente tivesse que fazer um download disso, a gente não seria capaz. Por isso que para que as informações fossem, para você levar a informação de um lugar para o outro, você tem que levar os HDs, né? Não dá para fazer download disso, levaria tempo demais para conseguir baixar todas as informações para depois analisar. E isso aqui, né? Isso aqui é a imagem, para finalizar, quase já, é a imagem do sucesso, né? A cara de felicidade com quem trabalha nesse tipo de coisa, né? Quando aparece alguma coisa que depois de você tratar uma quantidade monstruosa de dados, né? Retirar toda a informação que não era desejada para ficar só com aquilo que você tem interesse, né? Acontecem coisas desse tipo, né? E o que é bastante relevante aqui também comentar é que como é importante a gente ter cabeças diversas pensando esses problemas. Então, a gente precisa ter pessoas com os mais diversos conhecimentos e habilidades trabalhando nessas coisas, porque isso é um esforço, né, da humanidade. Então, homens, mulheres, a gente precisa ter todo esse pessoal trabalhando junto, e é um tipo de coisa que é bastante importante para a gente, né? Bom, e para finalizar, a gente tem um grupo, né, de estudos em Machine Learning lá na Unifei, e a gente trabalha junto com o pessoal lá do Laboratório de Astrofísica Computacional, né? Então a gente fica o convite para quem quiser conhecer, participar, escrever lá para a gente está disponível, né? E encerrando aqui, estou quase encerrando aqui o meu guia, né? Só lembrar aqui os amigos lá do Guia do Mochileiro das Galáxias, e para que a gente não entre em pânico, né? Ainda mais agora na situação que estamos vivendo. E, bom, muito obrigado por essa oportunidade de conversar com todos vocês. Aqui estão os meus contatos, né? Eu faço parte do programa de pós-graduação em Física na Unifei, e também faço parte do Instituto Sua Ciência, né? Se alguém precisar de alguma informação, alguma coisa, pode entrar em contato aqui pelo meu e-mail institucional. E muito obrigado. Muito obrigada, Alan. Foi muito interessante. Obrigada pela sua participação hoje aqui com a gente. Só nos deixa muito contentes. Nosso público tem feito algumas perguntinhas. Sim, nós já vamos passar para elas. Teve de tudo. Olha, vamos lá. Nós tivemos aqui o Valmir. Ele está interessado no brinde. Ele quer saber se tem como fazer download do seu livro aí, do seu brinde. Olha, tenho desse que eu mostrei, né?
Agora, eu não sei se ele, não sei se está liberado todas as funcionalidades. Esse daqui ele é mais reduzido, mas a gente pode disponibilizar depois essa versão aí que tem como conteúdo. Quem sabe, de repente, a gente pode entrar em contato com o pessoal que desenvolveu e pedir para que eles liberem as outras funcionalidades. Seria bastante interessante. Eu me comprometo a fazer isso, se o pessoal quiser. Ok, então você tem muitas testemunhas do que você está prometendo. Nós vamos cobrar, não é mesmo, pessoal? Ok. Muito bom. Nós temos um pessoal muito curioso com a parte computacional. Por exemplo, o Romualdo Lourençon quer saber que programas você usa na sua pesquisa. A gente, assim, primeiro, essa é uma pergunta muito importante e a gente já vem, assim, lá na Unife, a gente vem discutindo muito especificamente esse assunto, né? A gente, por exemplo, para você trabalhar hoje em dia com machine learning, deep learning e inteligência artificial, a gente, a gente precisa preparar o pessoal para conhecer algumas linguagens. Então, a gente já vem tentando fazer um trabalho inicial lá no Unifei por exemplo, os alunos que entram na física, eles têm, esse semestre agora, que vai começar o segundo semestre, a gente tem uma disciplina lá que a gente prepara os alunos em Python, né, dá uma introdução em Python, né, que é a linguagem que o Romano está perguntando, em Python, e no Matemática, que é um software também que é utilizado, a gente pode programar, pode fazer simulações, uma série de coisas, né, mas ele tem uma outra roupagem. Mas, por exemplo, em astrofísica, e agora, essa é uma coisa importante, assim, o pessoal eles têm migrado para o Python. Então, a comunidade astrofísica tem feito todo um esforço de traduzir, né, de reorganizar códigos que estavam em outras linguagens, e eles têm produzido material, pacotes, etc. Tudo isso, assim, atualmente tem sido feito em Python. A linguagem R geralmente é utilizada, ela é utilizada para fazer ciência, mas ela também tem um pouco dessa pegada de análise de dados, de dados financeiros, coisas desse sentido. Mas eu uso um pouquinho de Python, né, agora que eu estou me desenvolvendo nisso, mas eu uso bastante o matemática, né, para fazer os meus cálculos, por exemplo, de relatividade geral, né, perturbações de buracos negros e etc. Então, as linguagens, mas também estou trabalhando para aprender o Python. Então, se pudesse dizer, olha, invistam energia em aprender Python, que é uma linguagem que vai, para quem quer seguir essa área, né, ela vai te abrir muitas portas. Você vai conseguir fazer uma quantidade enorme de coisas e trabalhar em muitos projetos diferentes, porque é a linguagem assim, que está sendo usada para se fazer computação científica, né? É o Python. Obrigada. Um comentário adicional é que também existem pacotes que são pagos. Então, para muita gente, Exato. essa não é uma possibilidade, principalmente fora da academia, né? Então, Isso. realmente, as coisas que são gratuitas, elas têm um potencial de uso muito maior e mais rápido, né? Exato. Essa é uma característica fundamental do Python. Ele é livre, né? Então, e tem uma comunidade muito grande que desenvolve nele, que também é outra coisa importante. A gente tem alguns softwares livres, mas às vezes a comunidade não é tão grande, então não ele é bom, mas não evolui. O Python tem evoluído, assim, você tem pacotes para qualquer tipo de coisa, para análise de dados. Ok. Ainda sobre a questão dos programas, o Paulo Cardinale pergunta se os algoritmos, eles são específicos para os objetos astronômicos ou eles estão adaptados de reconhecimento de outras imagens genéricas? Bom, a gente tem de tudo um pouco, né? Basicamente, o que tem muita gente que desenvolve, né? Então, dentro da astrofísica, você tem muita gente que é desenvolvedor, o pessoal
busca, por exemplo, essas ferramentas que vão ser utilizadas no LSST, né, elas estão sendo desenvolvidas agora, não existe no mundo outra, né? Então, estão sendo desenvolvidos para o telescópio, para a equipe que vai fazer análise de dados, tratar esses dados e armazená-los. Então, tem alguns algoritmos que são adaptados e, por exemplo, eu estou trabalhando com um aluno agora, a gente pegou um framework de um indiano que resolve equações diferenciais, por exemplo, só para dar um exemplo, e a gente está adaptando ele para fazer trabalhos em relatividade geral. Então, a gente costuma fazer muito isso, né? Então, tem o pessoal aqui no LAC que está trabalhando com catálogo de imagens, né? E adaptando alguns algoritmos de reconhecimento de imagem para identificar se naquela fotografia tem uma galáxia ou tem uma estrela, ou se tem quantas galáxias ou quantas estrelas naquela imagem. Então, isso geralmente o que a gente faz, o passo número 0 é tentar adaptar uma coisa que existe, né, para a nossa área de interesse. Depois, conforme você vai se aprimorando, né, você vai entendendo melhor como funciona, e você começa a tentar desenvolver, tentar trabalhar para desenvolver algoritmos específicos com mais com outros tipos de característica. Mas a gente dialoga muito com o pessoal da computação, com o pessoal da matemática, né? A gente precisa fazer isso porque os problemas que surgem são problemas que, na maioria das vezes, nunca foram tratados. Então, você apresenta aquilo na esperança, inclusive, de algum colega falar, poxa, o que você quer fazer, eu já fiz, mas para outra coisa. Mas já é um começo, né? Você tem uma base da onde partir, tentar ver se aquilo se aplica ao seu caso e ajudar a desenvolver. Essa, inclusive, é uma característica muito interessante, que eu sempre vejo a diferença entre a academia e a indústria, em que o pessoal, por exemplo, de engenharia de produção, que é o que eu conheço, quando você diz, você quer o meu programa? Eu escrevi um programa legal, faz isso que você precisa, o pessoal olha, mas você me daria o seu programa? Porque justamente nós não temos essa necessidade de segredo e somos ávidos por compartilhar todas as Exato. coisas que a gente faz, né? Aliás, é a base do nosso trabalho de pesquisa, né? Justamente o compartilhamento com toda a sociedade, né? Aliás, a nossa alegria é ver que o seu trabalho está sendo usado por outras pessoas, né? Esse é o ponto mais importante para a gente, assim, você conseguiu fazer algo que é útil para outras pessoas fazerem o seu trabalho, então, que eu acho que é um ponto bastante importante da academia, né? O nosso movimento é sempre nessa direção. Tudo que a gente faz, a gente divulga e compartilha para que todos possam usar e no intuito de entender mais e melhor as coisas, né? Não no sentido de falar, não, isso aqui eu fiz, é só meu, não empresto para ninguém. Né? Então, eu tenho aqui um comentário, Alan, de alguém cujo coração foi roubado pela astronomia. Trata-se da pesquisadora Cristina Werner, que achou muito bonito que nós somos feitos de poeira de estrelas. A Cristina é uma pesquisadora que, do seu trabalho, inclusive, ela já esteve na Antártica, né? Então, ela faz um monte de pesquisas em situações extremas, né? Então, tá aí, Cristina, muito obrigada pela presença. Viu? Obrigado pelo comentário, isso é realmente... E é fascinante a gente, né? Eu acho que quando eu fiquei sabendo disso, né? Dessa nossa característica, né? Como seres humanos, de que a gente... De tudo que a gente toca hoje, tudo que a gente vive, né? De alguma forma, né, veio compartilhado de algum outro ponto, né, do universo. Então é um negócio interessante. Assim. Eu acho que o pessoal que trabalha com essas coisas tem uma característica assim meio assim de integração é quase espiritual, né? É uma coisa quase espiritual essa proximidade com o cosmos,
como um todo. Assim. Então, é bacana. Embora né, os astrofísicos estão entre as comunidades, assim, que assim, o pessoal é um dos mais céticos que existem, né? Um pessoal que é extremamente rigoroso com o método científico, com a análise, né? Então, assim, conheço uma série de colegas que são astrofísicos e são super céticos, mas, por outro lado, a gente também tem outras pessoas que são bastante espirituais, né? Nesse sentido de encarar isso também como essa ligação nossa com a natureza, vamos dizer assim. Esse é um exemplo da nossa ligação com o nosso planeta, com o nosso universo. Alan, eu acho que existem duas coisas, né? Primeiro é a nossa profissão, né? Que a gente trabalha com o rigor, com o método científico, né? Que uma forma estanque, é uma forma muito bem definida de como a gente trabalha, como a gente adquire os dados, o que a gente faz com eles, e como é que a gente participa para todo mundo os dados, os resultados, faz as teorias, comprova teorias ou rechaça teorias. Essa é a forma como a gente trabalha. Né? É como um pedreiro. Ele vai pôr água no cimento, porque se ele não puser, não funciona. Então, ele sabe exatamente o que tem que fazer. Mas não podemos esquecer, na minha opinião, de que somos todos humanos. Nós não nascemos astrofísicos, nós não nascemos matemáticos, nós não nascemos aquilo que o diploma diz que a gente é. Né? Nós todos fomos criados em famílias, todos nós tivemos uma hierarquia de valores, tivemos ou não alguma religião específica. Então, na verdade, às vezes, principalmente quando você vem a público, você tem que separar um pouquinho o que é o profissional e o que é a pessoa. Então, quando a pessoa se manifesta, ela tem que deixar muito claro que é ela, como indivíduo, que está conversando, né? E não a categoria ou a profissão. Mas esse é um tema aí que dá muito pano para manga. Esse é um tema, eu adoro esse tema. Adoro porque acho que realmente a gente tem que falar mais sobre ele. A gente deixou de falar sobre ele e eu acho que nos perdemos aí de alguma forma, eu acho. Mas fica para uma próxima. Fica para a próxima, né? Eu tenho ainda um pedido de Rafael Rangel. Oi, Alan, fala da possibilidade do laboratório. Você citou. Então, o Rafael é nosso aluno lá da Unifei, a gente... Não vale. Então, mas ele tocou um negócio importante, né? A gente começou um trabalho, então, está no início, estamos tentando, né? A gente tinha o interesse de montar aqui na região um laboratório de data science. Né? Queríamos muito, então já conversei bastante com o Rafael, com outros alunos, com colegas, já conversamos com algumas empresas, já tentamos, estamos tentando, mas por entender que esse assunto, né, de inteligência artificial, machine learning, programação, é o que vai permear muitos dos empregos que vão surgir no futuro. Então, daqui 10 anos, né, assim, se eu quiser que um aluno meu esteja empregado daqui 10 anos, eu não posso ensinar certas coisas para ele, porque ele vai sair e ele vai ser desempregado, porque ele não vai conseguir se inserir nesse mercado de trabalho e agora, mais do que nunca, né, assim, a gente estava observando a transformação digital, ela está acontecendo, né? Então tem esses elementos de a indústria 4.0, a impressora 3D, todos esses elementos estão transformando, né, o nosso mundo, e a transformação digital estava acontecendo. Veio a pandemia e ela atropelou, né, tudo e obrigou, por exemplo, empresas, indústrias todas a fazer essa transformação digital na marra. Nós tivemos que fazer essa transformação digital na marra, né? Hoje a gente está dando aula por computador, conversando com... Hoje nós estamos fazendo esse evento por computador, né? Então, e isso requer uma série de tecnologias, de conhecimento que a gente está aprendendo, estamos aprendendo aqui agora, né? Mas que daqui 10 anos isso vai ser cotidiano, né? E qualquer um que queira trabalhar com isso precisa desenvolver essas habilidades. Então a gente
tem buscado, né, conversamos com a prefeitura, já estamos tentando ensaiar a possibilidade de repente, termos aqui na região, junto, por exemplo, junto com o pessoal do Inatel, a gente tem conversado com o pessoal do Inatel, com o Ivo, né, esse projeto, eu e o Ivo temos discutido e tentado tocar para frente, de termos aqui um laboratório que forme, né, alunos, que forme profissionais para trabalhar nessa área de data science, de inteligência artificial, que possam ser pesquisadores ou simplesmente formem para trabalhar numa empresa. Por exemplo, tem pessoas hoje trabalhando nisso no iFood, né? Então, o cara é analista de dados do iFood. Então, ele tem que ver quantos cliques de tal empresa, de tal comida, no dia de hoje, e qual é a previsão para o próximo dia, quanto que vai entrar de dinheiro, quanto que tem que... Então, assim, essa tecnologia onde você abre, né, o teu negócio, por exemplo, para o mundo todo, você precisa administrar isso, senão você não tem, você perde o controle da sua empresa. Então, esses profissionais, isso é só um exemplo, né? Tem muitos outros setores estão sendo essa tecnologia, né, de análise de dados estão sendo contratados para fazer isso. Tem muitos físicos que estão trabalhando nisso, físicos, astrofísicos que desenvolveram, né, trabalharam, fizeram mestrado, doutorado nessa análise de dados astrofísicos. Aí o cara é contratado para trabalhar numa empresa, por exemplo, essa de táxi, né, aquelas empresas no Uber, ou no iFood, ou nessas empresas todas que não tem nada a ver com astrofísica, mas tem a ver com análise de dados. Então, você é treinado para analisar dados, portanto, você consegue analisar outros tipos de dados, né? E utiliza dessas mesmas ferramentas. Aquela pergunta que o colega perguntou ali, a gente adapta um algoritmo de detecção de uma determinada informação astrofísica para saber qual é o melhor perfil para quem eu tenho que mandar uma informação lá que ele vai consumir o meu produto, né? Então, esses algoritmos de otimização que a gente fala, então, eles são aplicáveis nos mais diversos segmentos. Então, a gente está tentando reunir esforços e recursos, e tem a intenção de ter aqui na região para fomentar aproveitar aqui o polo tecnológico que nós somos, né, Santa Rita, Itajubá, e as proximidades aqui com São José dos Campos e região aqui, né, dos dois lados, né, tanto na Fernão quanto ali na Dutra, né? Então, assim, tem um conjunto enorme de empresas que poderiam participar desse projeto. Nós estamos tentando, tentando fazer isso, e inclusive com a intenção de abrir isso para os jovens que precisam ter uma perspectiva, né, de vida, de trabalho. Então, acho que a ideia do laboratório, né, esse laboratório de data science, é essa. Então, a gente também precisa do pessoal para contribuir para a gente conseguir concretizar isso. Só temos que desejar boa sorte, porque já está encaminhado bastante bem, né? Ótimo. Eu tenho aqui um comentário, uma pergunta de Jean Rodrigues de Souza. Ele diz, em grande maioria dos graduandos em física que querem migrar para astronomia ou astrofísica através de uma pós-graduação e com isso desejam iniciar alguma atividade na área que querem seguir, muitas vezes não têm acesso aos métodos básicos em astrofísica observacional para se determinar pelo menos magnitude através de um equipamento. O laboratório tem algum documento que auxilie aqueles que desejam começar a desenvolver atividades de pesquisas desde o início? O LAC, né, o Laboratório de Astrofísica Computacional, ele tem algum material, mas, por exemplo, o curso de física, o curso de bacharelado em física aqui, a gente tem aqui na Unifei, a gente tem não é especificamente uma ênfase, mas a gente tem, por exemplo, um conjunto de disciplinas optativas que preparam o aluno para
assim, que vão dar uma base para ele depois poder fazer uma pós-graduação, né, por exemplo, no IAG, né, que é lá na USP. Então, aqui ele vai ver estrutura estelar, né, astrofísica estelar, astrofísica extragaláctica, vai ver um conjunto de ferramentas técnicas, né, análise e redução de dados, né, como é que se faz isso, como é que você né, entra num catálogo de dados astrofísicos, né, constrói um script para baixar aquele arquivo, transformar aquele arquivo, sei lá, que é .fit, num outro tipo, para você fazer uma análise do espectro da estrela, enfim. Tem um conjunto de ferramentas que pelo menos aqui na Unifei, né, então na Unifei a gente tem essa ênfase. Então, eu não sei se ele participa, se ele é aluno em outra instituição, mas se ele se interessar e quiser vir aqui, o Jean, se quiser vir para a Unifei, aqui a gente tem essa base, né? Então tem, e eventualmente também tem algumas situações aí, acho que no LNA não sei se tem alguns cursos, alguma coisa, mas, por exemplo, a Unifei tem um contato com o LNA no sentido de tem alguns docentes que fazem observação, que levam alunos até ao Pico dos Dias para aprender a fazer observação, né, como é que você faz, como é que você programa, como é que você ajusta o telescópio para fazer medidas. Então, assim, nós temos alguns docentes que têm projetos com o LNA e o aluno pode ir lá, né, ver como é que funciona, sobe até lá o pico, faz alguns experimentos, algumas coisas. Então, existe um preparo, né, para depois aí esse aluno, por exemplo, fazer uma pós, e na pós ele poder, inclusive, ir para outros lugares com mais recursos, né, sei lá. Então, no LAC, na página do LAC, eu acho que, eu não sei se tem eu acho que lá não tem nenhum documento, nenhum material nesse sentido, porque a gente tem as disciplinas, né, mas, de repente, é uma coisa interessante de tentar ver com o pessoal de colocar mais informação nesse sentido, né, ter algum tipo de material, algum artigo, alguma coisa que pudesse dar um suporte, né. Posso ver com o pessoal isso. Mas, de todo modo, se há esse interesse, né, em astrofísica, por exemplo, na Unifei a gente tem essas disciplinas optativas que são ofertadas, temos vários astrofísicos, né? O Gabriel Hickel, tem o Hector, tem o Wilton, tem o Oscar, que formam essa equipe que basicamente trabalha com alguns assuntos, né? E eles dão essas disciplinas que formam a ênfase em astrofísica no curso de bacharelado, no bacharelado em física da Unifei. Ok. O Jean está achando ótima ideia. Tá? Uma questão de um pouquinho para esclarecer melhor a situação do LNA, os nossos pesquisadores, eles estão cadastrados em algumas pós-graduações, por exemplo, no próprio Unifei ou no INPE, então eles estão, vamos dizer assim, autorizados, né, a serem orientadores de teses de doutorado, dissertações de mestrado, né, às vezes também nós temos contato com, por exemplo, a Unifei, que é o pessoal que está mais perto da gente, então nós temos bolsistas, nós temos também estagiários, né, em diversas áreas, não é só em astrofísica. Com relação ao uso do nosso observatório, eu vou primeiro começar com a má notícia, que nós entramos em lockdown, já foi divulgado amplamente, né, nosso observatório do Pico dos Dias está em lockdown, mas a gente agora já tomamos todas as diversas providências, está tudo tranquilo, tudo em paz, está todo mundo bem. E quando era possível, né, visitar o OPD, nós temos também um programa anual de treinamento de uso, né, dos instrumentos no Observatório do Pico dos Dias. Então, os professores orientadores, eles inscrevem os alunos, e lá realmente, aí vai ser um curso, né,
porque o LMA não é uma instituição de ensino. Então, a gente não tem nenhum curso, nem de graduação, nem de pós, nem de extensão. Okay? Mas é a forma como nós interagimos com as pós-graduações. Né? Tem professor de universidades que tem alunos de iniciação científica também, o professor leva lá para cima, treina. Então, chance tem. Né? É uma coisa boa. Mais alguma pergunta, pessoal? Ou ficaram todos tímidos? Última chance, pessoal. Perguntas malucas, nem sempre são malucas, podem fazer, né? Essas são muito boas. Normalmente são. Eu adoro as perguntas malucas. Elas atiçam a gente, né? Sim. É um desafio. Ok. Ninguém mais se aventura, então, pessoal? Ok, Alan. Eu acho que você vai ter que tirar o foninho, o tradutor da orelha. Se eu tivesse sabido, eu teria trazido uma toalha, né, para a palestra de hoje, mas você não falou nada, eu não trouxe a minha toalha. Então, olha, muito obrigada por sua disponibilidade, obrigada pela apresentação, foi muito legal, muito divertida, viu? E eu só posso agradecer também aos nossos web espectadores pela presença de hoje, lembrando que no próxima Lua Crescente, que é no mês que vem, nós vamos de novo repetir a dose de mais um Sábados Crescentes, agora virtual, por causa do distanciamento social. Por favor, cuidem-se de quem você ama, por favor, ok? Alan, uma boa noite para você, tudo de bom, e eu agradeço a todos mais uma vez, fiquem todos em paz, cuidem-se. Tchau, Obrigado. tchau. Obrigado, Mariana. Valeu. Tchau, tchau. Até mais. Até.